Pai querido e amado, nós te louvamos, exaltamos o seu nome. Obrigado, Senhor, por esse tempo, por esse momento. Obrigado por esse encontro. Celebramos com alegria, porque o Senhor tem cuidado de nós. Celebramos com também muita entrega, porque foi assim que aprendemos contigo. O Senhor se entregou para nós com um amor absoluto, e nós queremos retribuir nessa entrega em amor. Amor ágape, o amor sacrificial, o amor que se dá no serviço, se dá no cuidado, se dá nas expressões dos encontros, é pelas amizades espirituais que nós somos fortalecidos, reconhecidos em seu reino. Por isso, nos abraça, nos acolhe e nos refrigera a alma. Amém. Dia 1º de dezembro nós celebramos o dia e o mês, de combate contra HIV e AIDS, posso usar esse termo, e o David está aqui do nosso lado, que é o nosso missionário de campo, que atua no acolhimento. Eu queria que você fizesse uma breve apresentação e dissesse um pouquinho do que esse movimento representou nesses últimos dias. Graça e paz a todos. Dia 1º de dezembro é o Dia Mundial de Luta. O Dia Mundial de Luta contra o preconceito, de luta contra os corpos dissidentes. Esse preconceito que mata. Eu fiz um pequeno texto aqui durante a semana, arranjei 5 minutos para poder pensar, respirar e fazer. O missionário positivo. O papel do missionário positivo é estar junto. O papel é acolher. O papel é apoiar, encaminhar e direcionar. O papel é escutar. O papel e dever do missionário positivo é ser o ombro amigo, ser às vezes até o puxão de orelha, mas sempre um corpo e orações presente. O papel não é julgar ou discriminar, mas entender e amar. O papel do missionário positivo não é colonizar e nem catequizar, mas sim ser mais quem escuta e aprende sobre o outro. O papel do missionário positivo é estar aqui. Por isso estou aqui. Na sexta-feira eu tive a honra e o privilégio e a missão de receber o prêmio José Araújo Lima Filho de Ativismo e Direitos Humanos, dedicado ao reconhecimento pela atuação em prol das pessoas vivendo com HIV/AIDS e de políticas públicas em HIV. Esse prêmio ele foi entregue e na categoria Juventudes, pela atuação com jovens vivendo com HIV/AIDS. E esse prêmio ele não é meu. Esse prêmio é por todos aqueles e aquelas que têm o seu lugar à mesa muitas vezes negado, que tem que esconder os seus medicamentos, que tem que esconder suas doses de vida, como eu gosto de chamar, e que morrem precocemente por uma doença que é maior que o HIV, que é maior que a AIDS, que é o preconceito, que é o estigma. Então, esse prêmio, esse título que foi entregue pelas mãos de ativistas e de pessoas que eu admiro muito, como co-vereadora Caroline Yara, padre Júlio Lancelotti, é um prêmio de luta, é um prêmio de socorro pelo fim do preconceito. Eu imagino quando será a cura da AIDS, mas mais do que isso, eu imagino quando será a cura do preconceito.
essa doença que nos mata por sermos corpos pretos, por sermos corpos LGBTQIA+, por sermos corpos não desejados e não recomendados à sociedade. Eu tenho certeza que Cristo tem um lugar especial à mesa para cada corpo de pessoa vivendo com HIV/AIDS, por cada corpo marginalizado. E eu sou muito feliz de fazer parte de uma comunidade que me incentiva, de ter pastores e amigos que estão comigo, que estão presentes. Então, que nós possamos ser presentes, que nós possamos ser acolhimento e que todos nós, vivendo ou não com HIV, possamos ser missionários positivos também. Amém. Diante desse momento e de tudo que eu tenho pensado nesses últimos tempos, né? O desejo, as coisas que quero construir e que gostaria de vivenciar com os meus irmãos, com a minha comunidade, passa pelo testemunho de vida. Mas testemunhar o Cristo, para nós, também é um desafio. E eu escolhi falar sobre isso hoje. Sobre ser um testemunho de Cristo. Ou ter a capacidade de testemunhar Cristo em nós ou através de nós. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 9. Eu vou ler inicialmente um versículo 9. Que é um trecho, né, de uma história muito conhecida por nós, a história de Jesus e Lázaro. E o versículo 9 do capítulo 12 de João diz assim: Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Até aí. Oremos mais uma vez. Senhor, nós te louvamos por tudo que fizeste aqui nessa manhã, nesse dia. E pedimos que o Senhor continue fazendo ainda mais. Em nossas vidas, em nossos corações, nós queremos que essa palavra, que essa mensagem não seja humana, mas que venha de Ti. Venha revelada de Ti. Ajuda-nos a compreender, ajuda-nos a aplicar aquilo que aprendemos no nosso cotidiano de vida. Esse é o desejo do nosso coração. Por isso, um pedido e um agradecimento. Fala conosco. Amém. Amém. Esse é um trecho interessante, porque a história de Lázaro, um amigo de Jesus, porta muitos momentos intensos. E nós falamos já de alguns aqui. Mas um dos momentos que me chama a atenção e que eu queria conversar nesse dia é esse encontro de histórias. Uma multidão, uma grande multidão, segundo o texto, ia ao encontro de Jesus.
Mas aqui um movimento novo acontece. Porque as pessoas primeiro corriam para ver Jesus. Mas agora elas estavam correndo não apenas para ver Jesus, mas elas estavam correndo para ver também aquele a quem a manifestação da ressurreição havia tocado, havia se manifestado. Então, mais do que o desejo de conhecer a Jesus, havia uma multidão também querendo conhecer aquilo que Jesus havia feito na vida das pessoas. E Lázaro em questão era um milagre de Deus. Lázaro recebeu um milagre que tem no seu movimento a expressão da ressurreição. E uma expressão extremamente profunda, porque isso trata-se exatamente da nossa espiritualidade. Ressurreição é o tema, é o grande tema da nossa espiritualidade. Porque nós não fazemos contos, histórias e movimentos dedicados à morte, mas fazemos tudo isso dedicado à vida. E por que falamos de vida? Porque Cristo nos inspirou a vida. Cristo subiu no madeiro, Ele morreu por cada um de nós, de fato. Mas esse não foi o fim da história. A celebração dos nossos corações é a vitória de Jesus sobre toda a morte. Ele está vivo. Ele vive. Ele ressuscitou. Então toda pessoa a quem o poder de Deus se manifestou torna-se testemunha da ressurreição de Cristo. Por que não dizer testemunha da vida de Cristo? Dessa qualidade presente. Então, diante disso, uma responsabilidade. E é a responsabilidade de todo cristão testemunhar a vida de Deus no tempo presente. É responsabilidade nossa testemunhar a ressurreição de Cristo na vida, no cotidiano, dia a dia. Essa é a importância de compreender que a vida de Deus nos impacta e ela precisa necessariamente ser percebida nos impactos que esse relacionamento com Ele atribui. Então é nossa responsabilidade dizer, não só com palavras, mas com a vida, que a morte não tem mais a última palavra. Dizer com as palavras e com a vida que a vida venceu a morte. E que nós temos sim uma boa notícia para dar para todo o universo. Quando Jesus vence a morte na cruz do Calvário e vem a vida na ressurreição, foi decretado para todo o universo que a vida venceu e que todas as atuações e todos os movimentos de morte perderam as suas forças e não tem mais a capacidade de avanço. A morte se dissipa, porque o domínio da vida está na mão do nosso Criador. Então, falar de vida nos é importante, mas mais do que isso, nós precisamos viver a vida de Deus. Porque eu posso dizer ou perguntar para você, e aí, como está a vida? E você pode dizer, vivendo. Mas não é essa qualidade de vida que Deus nos apresenta. A vida viva de Deus tem uma qualidade que supera a possibilidade de dizer que nós estamos só vivendo, né? E como às vezes costumo dizer, fazendo peso na terra. Há muita gente que está assim, fazendo peso na terra, porque não consegue dar expressão de qualidade para a vida e para o cotidiano. Por isso, testemunhar a Cristo é
fonte de uma responsabilidade total nossa. Quando nós testemunhamos a ressurreição de Cristo, nós vamos anunciar essa vitória da vida, mas há uma pergunta a se dizer: o que é testemunhar Jesus? Ou o que é ser uma testemunha de Cristo? Parece uma pergunta fácil, não parece? Mas eu não considero uma pergunta fácil, porque será que ser testemunha de Cristo é contar o que Jesus fez nas nossas vidas? Porque quando eu olho para trás e para a minha história e para as pessoas com quem eu me encontrei, quando eu falava sobre testemunho, falava a respeito das coisas que Deus fez em minha vida. Quase cantando aquela musiquinha: eu era um bêbado, vivia drogado e agora encontrei Jesus, né? Mas eu acho muito simplória essa experiência, sabe? Só de você falar aquilo que aconteceu com você, como você era e como você está. Eu era assim e agora estou assim. Será que o testemunho pode ou deveria ser resumido nesse tipo de expressão? Será que é essa forma mesmo que o Evangelho quer ser impactante para nós? Penso que não. Eu sei que normalmente a postura ela é muito discursiva, né? Ela está dentro dessa forma de se expressar. E geralmente o que a gente ouve das pessoas a partir desse testemunho não é uma mudança de vida propriamente, mas é uma mudança de religião. As pessoas estão mais preocupadas em falar o que aconteceu com ela dentro do campo religioso. Olha, eu fui na igreja, o pastor tal lá teve uma palavra maravilhosa, tocou meu coração, eu chorei, eu levantei a mão, aceitei Jesus lá, todo mundo viu publicamente o meu aceite, e aquele dia foi o dia da minha transformação, agora eu sou uma pessoa melhor, eu me livrei. Eu não estou tirando a beleza desse movimento, mas o que eu quero dizer é que a nossa espiritualidade clama por algo muito mais profundo. Não se trata de discursar a respeito das coisas que fez Deus em minha vida, mas discursar a respeito das coisas que o relacionamento que estou construindo com Ele está acontecendo em mim. O impacto da relação. Me diga com quem andas, que eu te direi quem és. Tem verdade nesse tema, porque se você é uma pessoa que anda com Jesus, vai ter algo diferente em você a ser notado. Então não é uma postura do discurso, das palavras, mas é uma postura que exige de nós uma mudança profunda, marcada pelo arrependimento, marcada pelo reconhecimento dessa redenção de Deus para a vida viva que Jesus nos apresenta. Nós, se não trilharmos esse caminho, percorremos seriamente no lugar dos ritos, da religiosidade, das práticas e das expressões religiosas que a gente já está acostumado e são históricas, e a gente acaba fazendo isso de forma automática. Mas se nós tivermos mais cuidado e sensibilidade, vamos perceber que esse relacionamento nos leva além. Mesmo porque, né, Jesus está fora disso. Jesus não está dentro de um sistema religioso. Não está preso dentro de uma rigidez, de um local, ou de uma experiência, de uma epifania até mesmo. Mas Jesus está fora disso. E nós erramos, pois estamos muitas vezes fazendo ações que não são compatíveis. Elas estão mais com o desejo de chamar a atenção das pessoas, até mesmo de Deus,
do que propriamente vivenciar aquilo que Ele nos dá. Entende? Então, eu não sei se você, acho que quem é mais velho assim, de igreja vai talvez se identificar com essa expressão. Mas eu já senti isso e ouvi muitas pessoas dizerem que tinha desejo, quando era novo na igreja, de ter um testemunho forte. Sabe? Eu queria ter um testemunho, eu queria ter algo para contar grandioso. E nessa ideia, muita gente se rompeu, sabe? Se perdeu. Foi para a vida e acabou sofrendo em busca de uma história. Sabe? Que loucura. Mas isso acontece. Então, nós não estamos em busca de uma história triste para depois contar uma boa, sabe? Porque histórias difíceis todos nós temos. Tristezas vão nos passar, dificuldades, lamentos vão nos ocorrer, luto, nós vamos viver. Mas isso é só uma força para a nossa estrutura de amadurecimento. Não creio que a gente foi chamado para ficar falando das coisas duras da nossa vida e falando da superação. Senão a gente vira, sabe, gente de uma história só, de um texto só, de um momento só. E a vida é dinâmica. E tem os seus altos e baixos. Teve dias e tempos de grandes celebrações, e teve dias e tempos de grandes dificuldades. Mas neles nós aprendemos, neles nós recorremos ao Senhor, neles nós tivemos uma noção nova, uma experiência nova, um comportamento novo. Então, Jesus está fora desse ambiente. E eu especialmente leio João, no capítulo 9, lá no versículo 9, um momento em que Jesus tem um encontro com um homem que era cego de nascença. E curiosamente, eu não tenho o nome dessa pessoa, a Bíblia não relata. Esse moço era cego de nascença, nós sabemos a história, ele clama a Jesus, Jesus o atende, o cura, né? Eu vou até ler o texto, porque no versículo 9 diz assim, João 9. Alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não apenas se parece... Desculpe, me perdi aqui. Alguns afirmavam que era ele, e outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, dizendo, sou eu mesmo. No versículo 10. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram eles. E no versículo 11 ele respondeu, um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que para me lavar em Siloé. Eu fui, lavei-me e agora vejo. Acabamos de ler um testemunho de um homem que não tem identidade revelada. E eu queria que, se alguém está me acompanhando, lesse o versículo 12, por favor. João 9, 12. Jesus ouviu a pergunta e respondeu, os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Amém. É João 9. Imagina. João 9, e agora eu queria... Faz a leitura do versículo 12, por favor. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Entenderam? Ele contou o testemunho, fui, lavei-me e agora vejo. E depois eles perguntaram, então me fala onde está essa pessoa que fez isso contigo. E ele respondeu o quê? Não sei. Não sei onde ele está.
Eu acho que isso pode ilustrar um pouco a questão, essa relação que temos com o testemunho. Porque esse homem ele é o fruto de um milagre. Mas diferente de Lázaro, eu não vejo a representação do poder da ressurreição na vida dele. Embora ele tenha tido uma experiência extraordinária e milagrosa com Jesus, não há, pelo menos aqui, ferramentas que me convençam que esse homem foi transformado completamente na sua humanidade. Porque essa transformação, ela não acontece de forma estética, mas ela vem de dentro para fora. Ela move os nossos corações, ela transforma as nossas vidas, a nossa consciência, o nosso caráter. É uma transformação e talvez um novo modelo de humanidade que começa a ser aparente em nossas vidas, mas não de forma estética, mas de forma quase que, sei lá, sensorial, não sei se eu posso usar essa palavra, porque ela é intuitiva, né? Olha, não sei, mas eu olho para você e vejo Deus. Como assim? Não sei explicar. É assim. É assim que acontece. De repente, Deus revelado em nós de uma forma inexplicável, mas se dá por conta do relacionamento que estamos construindo com Ele. Então, o que é ser testemunha de Jesus? Essa é a pergunta. Porque para testemunhar Jesus, primeiro, vos é necessário o derramamento do Espírito Santo. Porque isso sim nos habilita para sermos testemunhas ou testemunhar a respeito de Jesus. E eu estou falando isso a partir da revelação de Atos, no capítulo 1, no versículo 8, que diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Porque quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, na Vila Ema, no Tatuapé, na Vila Prudente, na Moca, na Santa Clara, entendeu? Nos confins da terra. Quando receber o Espírito Santo, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Então, fala de uma relação muito mais profunda, que é impactada de um Deus que habita em nós. Quando essa relação e esse lugar, né, enquanto ser humano, seres humanos que somos, se dá dentro dessa experiência de lugar de habitação, aí sim seremos testemunhas em todos os lugares em que nossos pés, né, tocarem. Dar testemunho é ser impactado de tal maneira que as pessoas vão perceber quando você começa a ficar parecido com Jesus. É ser impactado de tal maneira que as pessoas vão olhar para você e intuir a imagem do Cristo. Foi isso que aconteceu com os homens no livro de Atos dos Apóstolos, porque eles perceberam que os apóstolos, eles tinham vivido com Jesus. Isso, um pouquinho mais para frente, em Atos capítulo 4, versículo 13, o versículo diz: vendo a coragem de Pedro e de João. Então já começa com a análise do português. Vendo a coragem. Coragem se vê? Então, temos uma intuição. Vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns, sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Sensacional isso, né? Alguém reconhecer em você, reconhecer em mim, reconhecer em nós que estivemos com Jesus, que estamos com Jesus. Esse reconhecimento de uma coragem que não se pode ver, mas se pode perceber. Esse reconhecimento
de uma percepção ainda na nossa fragilidade. Homens comuns, sem instrução, tinham na sua face a revelação do Cristo. Extraordinário. Então existe algo de fato em mim, existe algo de fato em cada um de vocês, tão profundo, que só pode vir do divino. Só pode vir de Deus. Existe algo em nossas vidas que não tem como nós percebermos se não for o impacto do relacionamento de Deus em cada um de nós. Então, diante disso, São Francisco de Assis pode estar correto quando diz que pregue o Evangelho o tempo todo e, se necessário, use as palavras, porque cabe dentro dessa expressão, porque não está nas palavras, mas está nas nossas atitudes, no nosso caminhar, nas nossas ações. O testemunho que ouvimos aqui cabe a partir dos movimentos que foram feitos, do trabalho, da dedicação que é colocada diante de uma causa. Essa é uma forma de mostrar a face de Deus. Se um dia ele mudar o foco, né, dessas ações, some da sua face a Imago Dei. E esse não é o nosso intuito, mas é fazer com que em cada um dos nossos gestos seja percebida essa feição, né, do nosso Criador. E eu termino com 2 perguntas, não para responder, mas para a gente pensar. Será que as nossas vidas revelam algo a respeito de Deus? Uma pergunta aí para a gente pensar. Existe algo em mim, existe algo em você que se manifesta e demonstra algo semelhante ao caráter de Cristo Jesus, o nosso Senhor? Mais uma pergunta para a gente pensar, levar para casa. E te dou uma dica. Fala com Ele. Leva essas perguntas para Ele. Será de fato? Porque Atos capítulo 2, no versículo 20, diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Como assim? E o que diremos acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será? Quem será? Aquele que nem mesmo poupou seu próprio Filho Jesus, pelo que não nos dará juntamente com Ele todas as coisas. Ser testemunha de Cristo é um desafio. E sabe onde começa? O David deu a dica. Na mesa. Na mesa que é para todos. Na mesa que acolhe. Na mesa que abraça. Na mesa que alimenta. Na mesa que libera todos os nutrientes que precisamos para uma vida de qualidade, uma vida viva. E é essa que Deus nos apresenta mais uma vez nesse dia. Por isso, nesse momento, nós vamos nos preparar para esse momento de ceia. E saiba que você tem sim um lugar na mesa, ok? Por isso, participe desse momento. Vamos aguardar todos e todas para estar aqui conosco.
enquanto nós preparamos a mesa, eu quero fazer mais uma leitura em 1 Coríntios, capítulo 11, onde o apóstolo Paulo trata a respeito da ceia do Senhor. E ele diz no versículo 23: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. E da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comeres desse pão e beberes desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então nós estamos entendendo que ao participar da mesa, não estamos tomando um suco e comendo um simples pão, mas estamos, de fato, recebendo o corpo de Cristo em nós. E fazendo um brinde na representação do sangue como uma nova aliança que instituímos diante de Deus. É uma experiência corpórea de um Deus que habita em nós. E celebramos com o pão e o cálice a oportunidade dessa aliança que estamos fazendo com Ele, num sorriso de celebração, de alegria e de oportunidade de comunhão com o nosso Criador, que ora parece tão distante, mas de fato está tão perto, e que pode de fato também estar dentro de nós, dia a dia. Você vai receber o pão e o cálice. Eu peço para que você receba os dois. Não coma do pão, não beba do cálice, até que todos se sirvam, para que nós possamos dar continuidade. Amém? Esse é o corpo de Cristo, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Quando você comer desse pão, faça isso em memória de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pode comer do pão. Graças te damos, Jesus. Tu és digno, Senhor, de louvor.
forma semelhante, depois de comer o pão, Jesus tomou o cálice. E ele, Jesus, disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Essa frase é um convite para nós. Gostaria que você pensasse nessa frase como um convite. Uma nova aliança no meu sangue. E quando você beber desse cálice, beba em memória dele. Em memória do teu corpo, seu sacrifício, em memória dessa nova aliança e da vida viva que ele nos dá. Pode beber do cálice. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu carinho, pelo teu amor, pelo teu perdão, pelo teu acolhimento, por ser e continuar sendo inspiração para as nossas vidas. Amém. Amém, amém. Esse mês de dezembro, ele será um pouquinho mais curto, né? Nós vamos nos reunir até o dia 19. Né? Normalmente a gente chega até um pouco mais, no dia 20, mais próximo do Natal, mas as semanas não conciliaram muito bem. E a prática da comunidade é incentivar que o Natal seja feito com seus familiares, mas também a oportunidade da gente abrir a nossa casa para o convite. Então, a minha casa, a minha família se abre para recebê-los. Então, se você não tem um local para ir no Natal, agora já recebeu o convite. E a gente promove essa celebração de uma forma mais íntima, né? Mas você está livre para fazer essa celebração com seus amigos e familiares mais próximos. O Ano Novo da mesma forma, então é uma pausa que teremos, né? E ainda não temos a data de retorno, vamos alinhar isso para o início de janeiro, né?
mas já queria deixar essa informação para vocês, para aqueles que nos acompanham pela rede, pelo YouTube ou pelo Spotify, que tão breve nós teremos essa pausa. Mas no dia 19 em especial, a gente sempre promove a nossa ceia de Natal, ou ceia de celebração de fim de ano. Então, vamos começar a se organizar para isso e fazer uma mesa, não precisa ser grandiosa, mas uma mesa para a gente, especial, né? A gente vai pensar numa mesa, claro, com todos os cuidados. Eu sei que a gente está num período de pandemia, né? Mas dá para a gente organizar de uma forma segura, para que a gente possa não deixar esse momento passar, né? Que é tão importante para nós, que é comunhão mesmo, é a roda e a mesa de afetos, né? Então, todos e todas estão convidados para participar desse momento, especialmente as pessoas que estão em casa. Você que está em São Paulo, está mais próximo, saiba que esse convite é para você mesmo estar aqui nessa celebração, nesse momento de comunhão, e será de grande alegria, de grande valia para todos nós. Amém? Na tela você tem o QR Code, você pode fazer a contribuição também através da nossa rede solidária. Quem está aqui já sabe como fazer as contribuições, tem os envelopes e também tem os QR Codes para indicativo de conta. Toda a contribuição ela é para a rede solidária, para o cuidado de famílias que estão em vulnerabilidade e também para o cuidado da nossa casa, né, para que as contas estejam em dia e que a gente mantenha com essa saúde financeira bem. Não posso deixar de dizer que o mês de dezembro e janeiro é um mês muito tenso para nós financeiramente, porque além dele ser curto, né, nós ainda temos um aluguel muito próximo de janeiro. Então, toda a contribuição ela é muito importante, né? Não se preocupe com as quantias, mas qualquer contribuição que você faça ela é importante, porque a gente já vai mantendo esse caixa de segurança para o mês de janeiro, que é o mês de maior tensão, tá bom? E de resto é só alegria, né? Porque celebração de alegria, de amizade, né? De comunhão, não vai faltar entre nós. Amém? Nossa, me saí todos os protocolos hoje. A gente está em casa. Levante suas mãos aos céus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a manifestação do Consolador, o Espírito Santo, esteja sobre a vida de cada um de nós. Sejam abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com todas as sortes de bênçãos espirituais. Que você vá para casa, para a vida, cheio dessa experiência de comunhão com o seu Criador. Que Ele possa trazer para ti, para cada um de nós, a experiência dos presentes que o viver nos proporciona. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.